Oi, gente, tudo bem? Estamos aqui em mais um Bíblia Online e um Bíblia Online muito especial que nós vamos falar hoje sobre representatividade. Na escola, nós falamos sempre como um projeto maior nosso sobre a diversidade, sobre a inclusão de diversos tipos de corpos, de cabelos, né? Em como nós abraçamos também as diferenças, as características físicas, as questões sociais. Mas nós temos um mês especial dedicado à consciência negra, de como nós temos cada vez mais e mais trabalhar o nosso olhar para perceber o quanto o negro tem que estar mais e mais ocupando espaços na nossa literatura, nas histórias, no cinema, na música. Então é sempre importante nós falarmos sobre representatividade. Então, eu acho super importante que neste mês de novembro, dedicado à consciência negra, que a gente fale cada vez mais da representatividade e do protagonismo de personalidades negras no meio político, artístico, no mundo da música, da literatura. Afinal de contas, sempre falamos na biblioteca o quanto que nós queremos cada vez mais que no mundo da Disney, né, de outros tipos de universos mágicos, as princesas, né, não sejam somente loiras, magras, que nós tenhamos, né, princesas indígenas de origem africana, orientais. Então é isso que a gente trabalha, a gente quer o protagonismo dessa multiplicidade. Mas hoje nós estamos falando especial de protagonistas negros e nós vamos contar uma história muito especial que se chama, o livrinho se chama Amoras, do rapper Emicida. Como já falei, o livro se chama Amoras, do autor Emicida, editado pela Companhia das Letrinhas, com ilustrações de Aldo Fabrini, e ele é dedicado a Estela, a filha do Emicida. E como ele mesmo diz, dedicado a Estela, que foi a primeira pessoa que vi salvar esse mundo. Então vamos começar a nossa história de hoje? Não há melhor palco para o pensamento que dança do que o lado de dentro da cabeça das crianças. Pode olhar, lá tudo é puro e profundo, que nem um Deus que criou o mundo. E por que choramos ao chegar neste mundo? Dizem que por nos afastar de Deus que nos criou e emprestou para este mundo. Nesse planeta, Deus tem tantos nomes diferentes que, para facilitar, decidiu morar no brilho dos olhos da gente. E o pensamento dos pequenos como surgem? Com olhos de jabuticaba e cabelos de nuvem. Vão espalhando toda a beleza que há por aí. Me esforço para ensinar, mas foi com eles que aprendi. Em um passeio com a pequena no pomar, explico que as pretinhas são o melhor que há. Amoras penduradas a brilhar, quanto mais escuras, mais doces, pode acreditar. Então a alegria acende os olhos da menina. Que conclusão incrível alcançou a pequenina! Forte como lutador no ringue e gentil como Martin Luther King. Ela apanha amoras dos galhos e do chão. Ao vê-la, Zumbi dos Palmares diria: nada foi em vão. Fez as palavras soarem como um canto ao brincar com as frutinhas com sabor de acalanto. Me olhou muito bem nos olhos e disse: papai, que bom, porque eu sou pretinha também. Gente, não é linda essa história que o Emicida criou para a filha dele? Olha como ela trouxe um outro olhar para ele do mundo. Como ela se identificou, como ela amou ser tão pretinha e tão gostosa quanto a frutinha. Olha só que olhar doce que ela trouxe para a identificação dessa fruta tão saborosa. É impressionante como as crianças trazem um novo olhar para a gente sobre o mundo. E também, vocês viram no livro, como ele cita personalidades super importantes da nossa história e da política. Então vamos conhecer um pouquinho mais sobre algumas personalidades que ele citou no livro. Vamos lá? Martin Luther King foi um importante pastor e ativista norte-americano, figura central de uma campanha que pregava a não violência e o amor ao próximo. Lutou para que as pessoas não fossem julgadas pela cor de sua pele, mas sim pelo seu caráter.
Zumbi dos Palmares. Foi um grande guerreiro brasileiro, um dos últimos líderes do Quilombo dos Palmares, o maior que existiu no Brasil. Zumbi lutou bravamente pelo fim da escravidão, um grande crime contra a humanidade que causou muita tristeza e sofrimento a milhões de pessoas do continente africano e do resto do mundo. E vocês sabem o que representa, o que significa a palavra quilombo? No final do livro, o Emicida escreve um pequeno glossário onde ele define quilombo como o refúgio dos escravos fugitivos. Ao longo da história, houve milhares de quilombos no Brasil e em todo o continente americano. E vamos conhecer agora um pouquinho mais sobre o Emicida e sobre o que motivou a escrever esse livro. Eu vou apresentar para vocês agora, no próximo vídeo, a Sansara Buriti, que eu conheci, tem um canal literário no YouTube, em que ela fala lindamente sobre esse livro Amoras, fala sobre a importância da representatividade nos livros infanto-juvenis e como os livros são importantes nessa discussão para abrir as janelas para o mundo, para que a nossa alma se encontre, para que a nossa visão de mundo se amplie para novos cenários. É super importante essa fala da Sansara. Então vamos lá, vamos conhecer um pouquinho mais essas palavras deliciosas que ela trouxe para a gente sobre este livro? Veja só, veja só, veja só, veja só. Hoje eu vou falar por que o livro Amoras, do rapper Emicida, é tão importante, tão necessário nos dias de hoje. Mas como o pensar infantil fascina. A história do livro Amoras surgiu de uma conversa entre o Emicida e a filha dele pequena, a Estela. Eles estavam debaixo de um pé de amoras e ele estava explicando para ela que quanto mais preta é a amora, quanto mais pretinha, mais doce é a fruta. E ele se surpreendeu com a conclusão que a filha dele chegou, de que bom então que as pretinhas eram as mais doces, porque ela era pretinha também. Então, o que o Emicida traz nesse livro para as crianças? Ele traz uma mensagem, primeiro, muito positiva sobre reconhecimento, sobre identidade, sobre se orgulhar de quem a gente é no mundo. Amoras está originalmente gravada, uma música, uma faixa, em um dos discos do Emicida, e para o livro ele fez algumas adaptações, ele incrementou um pouco mais a história. A história do livro começa com o nascimento de uma criança e como ela vai descobrindo o mundo conforme ela vai crescendo e percebendo a diversidade que existe no mundo, a pluralidade que existe no mundo e se reconhecendo dentro desse universo. De um jeito muito simples, de um jeito muito bonito e também trazer referências inspiradoras para as crianças como Zumbi dos Palmares e Martin Luther King. Outro atrativo desse livro são as ilustrações maravilhosas, que não só as crianças vão gostar muito, como os adultos também. Um trabalho realmente de muito bom gosto, de muita qualidade, feito pelo Aldo Fabrini. E por que eu acho que o livro do Emicida é tão importante nesse momento? Bom, primeiro porque livros são importantes para nós em qualquer idade, mas principalmente quando a gente é criança. E os livros trazem histórias, e histórias são uma janela que a gente oferece às crianças para conhecerem o mundo. Então, se a gente pensar que as histórias dos livros ajudam as crianças a entenderem o mundo em que elas estão, como é que seria, se nessa janela a gente olhasse e sempre visse a mesma paisagem? Isso acontece em muitos livros infantis. Existem pesquisas mostrando que 80% dos personagens dos livros infantis são brancos. Quem fala muito bem sobre a importância da diversidade é a Chimamanda Adichie, uma escritora que eu adoro, inclusive já fiz vídeos sobre a obra dela aqui no canal, vou deixar o link nos comentários e também vou deixar o link desse vídeo que se chama O Perigo de uma Única História. Nessa fala da Chimamanda, que é uma escritora nigeriana, ela conta que na infância na Nigéria, ela tinha sim acesso a livros, era de uma família de classe média nigeriana, mas que esses livros, a maioria dos livros, eram livros com crianças brancas que brincavam na neve, que comiam maçã. E ela conta que assim que ela começou a escrever e a inventar as próprias histórias, a escrever as próprias historinhas dela, ela falava sobre aquilo que ela já tinha lido, a referência que ela tinha tido de literatura. Então ela escrevia sobre crianças brancas brincando na neve, comendo maçã. E depois de um tempo, quando ela foi descobrindo a literatura africana, é que ela entendeu, opa, eu também posso ser personagem de um livro, Os negros também podem estar na literatura.
Não há problema nenhum em uma criança ler um livro sobre outras crianças brincando na neve e comendo maçã na Europa. O problema é quando só essa paisagem da janela é a única apresentada, quando isso domina e não deixa que outras narrativas de outros lugares, de outras culturas sejam apresentadas, cheguem até essa criança. A representatividade é muito importante para a autoestima da criança, né? Ela se reconhecer em diferentes espaços, na literatura, na televisão, no cinema, na escola, é fundamental para que ela se fortaleça e vá encontrando, construindo o seu lugar no mundo. Eu vi uma entrevista em que o Emicida fala que conversar com as crianças é chegar a tempo, conversar com os adultos é chegar atrasado. E o que ele quer dizer com isso? Que a melhor época para se falar sobre diversidade, sobre respeito às diferenças, sobre diversidade cultural, religiosa, é justamente na infância, para que lá na frente, né, a gente tenha adultos muito mais conscientes, muito mais amorosos, muito mais respeitosos, entendendo, compreendendo que a beleza do mundo está justamente na diversidade.